Santos, Santos, go! Eu vou pensar nas duas formas. O que eu quero, o que a diretoria fazer, né? A diretoria vai manter o Cleber Xavier. Isso para mim é claro, né? Seria muito surpreendente se a diretoria mudasse a postura nesse momento e apostasse que o Cleber Xavier teria que ser demitido e teria que trazer o São Paulo nesse momento, né? Porque, né, a diretoria é política, né? O Santos é político. Então, enquanto o cara vencer, eu acho que ele vai ser mantido. A não ser que ele seja humilhado no próximo jogo contra o Vasco, aí 4, 5-0, eu acho que até mesmo que ele perca de 1-0 ali, o Vasco um empate, eu acho muito difícil de cair, até pela sequência de 2 vitórias. Eu, pessoalmente, continuaria a negociação com o São Paulo e traria, né? Porque uma coisa é você ter um treinador cascudo, um treinador com muita experiência, um treinador que já conhece o Santos, que tem o respeito dos torcedores do Santos por aquela primeira passagem, né? Muitos chateados pela saída da forma que foi, pelo interesse do Palmeiras naquele momento que ele pede para não renovar o contrato, se não me engano, com o Santos, né? Aguardando a proposta do Palmeiras e acaba indo para o Atlético Mineiro porque não houve acordo com o Palmeiras naquele momento. Então, os torcedores ainda possam pensar negativamente, mas sabemos todos, independente de quem for, da capacidade de São Paulo, a capacidade dele de inovar, de apostar em jogadores nem tão badalados e acabar transformando em grandes jogadores, que foi o Pituca naquela primeira passagem dele, e poucos de nós conhecíamos o verdadeiro futebol Pituca, e ele extrai o melhor jogador naquele campeonato, né? Uhum. Então, eu acho que ali a gente vê, sabe, o Kleber é capaz disso, de melhorar jogadores já bons e transformar jogadores médios e ruins em jogadores melhores, né? E eu acho que ele também tem o peito, o estofo de aguentar a pressão, a pancada, né? Que pode vir das arquibancadas e eu apostaria assim no São Paulo. Eu acho que o Kleber já deu o trabalho dele, mesmo com a vitória pro Cruzeiro, que não é construída, cara. Isso aí que tá. Se o Kleber mostrasse um futebol diferente, que a gente tivesse impetuosidade, que a gente conseguisse dominar o Cruzeiro em algum momento, seja com a posse de bola ou no contra-ataque, mas o Santos jogou para se salvar e venceu como se fosse uma verdadeira batalha. O Santos, no momento de fragilidade do Cruzeiro, soube aproveitar a chance e venceu. Não houve mérito de construção de time, não houve uma evolução em jogo do time, né? Houve um encaixe momentâneo ali que não resultou numa vitória, mas não houve desenvolvimento nenhum, na minha opinião. E então isso para mim gabarita saindo do Kleber, e aqui no Brasil a gente tem que perder essa ideia de não, só pode mandar o treinador embora quando perde. Não, na Inglaterra e em outros campeonatos onde há clubes maiores, mesmo que o cara vencendo, o cara é desligado, né? A gente pode ver aí Solskjaer, né, que foi desligado assim no United, que tinha feito uma pequena recuperação, perdeu 1 ou 2 jogos, os caras desligaram ele, e foi isso. Agora mesmo, essa última temporada, o Pellegrini saiu campeão da Premier League. Do City. Do City, exatamente. E outro treinador agora, acho que ele estava até bem no final. Uau! Postecoglou, campeão da Europa League, pelo Tottenham, é claro, uma temporada terrível na Liga, mas aqui no Brasil o cara teria sido mantido por ter vencido um título desse, e da mesma forma foi desligado pelo Tottenham imediatamente ao acabar a temporada. Então, essa cultura de vamos dar mais uma chance porque ele venceu tem sido acabado no Campeonato Brasileiro. A gente não deve gratidão a ninguém. A instituição tem que pensar no que é melhor para ela. E se o São Paulo é melhor para o Santos, então que seja. Obrigado, Xavier, pelo seu trabalho, obrigado pelas últimas 2 vitórias. Você tem potencial, boa sorte na sua jornada, né? Desejamos o melhor para você. Mas o momento agora é Jorge Sampaoli no nosso elenco. A torcida quer, nós entendemos que ele é um técnico muito bom, que já conhece o clube, e a filosofia que a gente quer empregar, um time mais ofensivo, mais bem construído, e que boa sorte para você, é isso que nós temos. Pois é, Bruno, quando você foi muito feliz quando você citou os outros campeonatos, que o Brasil ele tem uma tendência a só demitir o cara quando o time é humilhado ou quando o time, pelo visto, perde uma partida. Eu acho que não. Quando você vê um trabalho num todo, quando você tem um planejamento, eu acredito que seria muito melhor você ter essa análise fria, não no momento da emoção. O Sampaoli, por exemplo, ficou quando o Santos tomou 5 pontos do Ituano. E todo mundo entendeu a permanência dele. Tomou 4-0 no Botafogo, lá em Ribeirão Preto, naquele Campeonato Paulista. Não classificou na Copa do Brasil, foi eliminado. Mas ainda assim, mesmo com aquela temporada, ele consegue ser querido até hoje. Por quê? Porque mostrou futebol e mostrou potencial. O Cleber Xavier, mesmo vencendo o Cruzeiro hoje com o segundo tempo que foi, mais uma vez,
O Bruno disse para mim aqui, disse para todo intervencionista, que é aquela situação. Não é mérito, não é construção de um time que amassou o Cruzeiro. É circunstância de jogo. O Santos vence no Brasileirão sempre com circunstância de jogo e não de construção de projeto e construção de método de partida. O que isso acontece? Acontece essa situação. Então, o meu posicionamento é que mesmo com a vitória, ficamos felizes, e eu fico feliz pela vitória, obviamente, eu quero que o Santos sempre vença, mas vendo a frente no campeonato, vendo a situação do campeonato, não acho que o Kleber seja confiável ainda assim para manter nessa luta contra o rebaixamento. O que isso denota aqui pra gente é que a negociação com o São Paulo talvez fosse o caminho para aproveitar esse momento bom, 2 vitórias, ele chegar com um ambiente sem pressão, para ele assumir o clube, ou que seja o São Paulo, outro técnico que a diretoria que se fosse técnico, entenda que seria esse trabalho. A gente cita o São Paulo porque é o mais próximo dessa sondagem. E é o que a torcida aceitaria melhor nessa troca. Então, acredito que nessa visualização que a gente avalia o trabalho do Kleber, é que mesmo com essa vitória, a gente deixa a emoção de lado para citar a situação, que talvez o melhor caminho, mesmo vencendo o Cruzeiro fora, fosse trazer o São Paulo e implementar uma lógica do clube de futebol.